aí galera, beleza? Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre literatura, como no último vídeo de Sherlock Holmes eu falei sobre literatura inglesa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dois exemplares bem legais de literatura francesa e de literatura americana, no caso a estadunidense. Falar um pouquinho sobre o livro de Antoine de Saint-Exupéry, espero que eu esteja pronunciando certo o nome dele, que é um clássico da literatura, que é O Pequeno Príncipe. Galera, duas coisas que vocês precisam saber sobre O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe ele é um livro bem curto, então é um livro que eu li em um dia, em 2 horas. Ele é um livro que foi escrito em meio à Segunda Guerra Mundial. Então, o autor, logo na introdução, pelo menos aqui nessa edição da Culturama, que é a edição que eu estou usando de base para formular esse vídeo, a primeira página que tem aqui, escritas do autor, já fala que o livro ele foi direcionado a um homem que, em meio à Segunda Guerra Mundial, vivia na França, que foi um dos locais que foi tomado pelos adversários da Segunda Guerra Mundial. O livro ele trata sobre a história do Pequeno Príncipe pela visão do protagonista. Então o livro vai falar muito sobre simplicidade, vai falar muito sobre o fato de durante o crescimento as pessoas elas se deixarem a sua essência de criança se esvair. É um livro bem interessante. Confesso que lendo esse livro eu notei que o autor tentou deixar um livro infantil, mas ao mesmo tempo em certos momentos eu achei que fugia um pouco da temática infantil e trazia de reflexões bem aprofundadas sobre a existência. Tem aquela parte muito famosa daquele diálogo entre o Pequeno Príncipe e a raposa sobre o você é responsável pelo aquilo que cativa. Então esse é um diálogo bem interessante, que é mais pro meio pro final do livro. Então é um livro muito bom. Recomendo vocês realizarem a leitura assim que vocês tiverem oportunidade. É um livro muito bom. E acho que é isso. Agora eu vou falar também sobre a segunda leitura que eu realizei nessas últimas semanas. O segundo livro que eu vou estar falando para vocês, galera, é o livro da R.J. Palacio, O Extraordinário, que é um livro que teve sua adaptação para longa-metragem, acredito eu que em 2018. Provavelmente vocês viram esse filme. É um filme muito bom. Pelo menos eu gostei na época que eu vi. Eu era bem menor, mas eu me recordo até hoje do filme. Mas, por mais que seja um filme muito bom, o livro ele consegue dar uma aprofundada e a escrita dessa autora é muito boa. Ela escreve, pelo menos a percepção que eu tenho, que parece que é o personagem do capítulo falando como se estivesse em um documentário ou em um diário. E esse livro ele é dividido em partes que são de certos personagens. Começa no August, que é o protagonista, que é um menino que nasceu com uma síndrome genética que tem muitas características que foram alteradas geneticamente por conta dessa síndrome. Então o livro ele aborda muito essa questão da vida de uma pessoa com síndromes genéticas que afetam a aparência e sobre a percepção que as outras pessoas têm sobre essa pessoa. Muitas vezes o August, nas partes que é descrita por ele, o pessoal fica olhando para ele de forma disfarçada, tentando velar. Tem também uma coisa que eu gostaria de destacar, é que é um livro a escrita é muito humana. Tipo, tu, ao mesmo tempo que tu consegue entender que certos personagens em alguns momentos estão muito errados, quando aparece a parte deles, a maioria tem uma redenção e no fim acaba voltando atrás nas coisas. Tem também a parte da Via, que é a irmã do August, que é uma das partes que eu achei mais legais. Tem a parte do namorado dela, tem a parte também da Miranda, que é a amiga da Via, que é uma parte que eu achei bem interessante, uma parte bem marcante do livro. E tem muitas coisas que não foram adaptadas para o filme. Então, mesmo que você já tenha visto o filme, eu recomendo demais você ver ler o livro. Mas eu acredito que se você lê o livro, talvez você não goste tanto do filme, né? Mas é isso.
Foi um livro muito bom. É um livro relativamente mais longuinho, tem suas 330 páginas, essa edição da Intrínseca. E acredito que seja isso por hoje. Hoje eu dei uma passadinha tanto pelo Pequeno Príncipe, tanto pelo O Extraordinário. São 2 livros que eu recomendo demais para vocês. São livros que ao mesmo tempo vão fazer vocês se entreterem, vão fazer vocês refletirem muito sobre alguns aspectos da nossa visão sobre o mundo. Eu peço que você deixe o seu like, por favor se inscreva no canal. E é isso, muito obrigada. Vejo você, talvez na próxima semana, ou depois dela. Vou tentar trazer de uma forma mais breve possível. Obrigada!